Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui no nosso canal. Sempre começamos os nossos vídeos agradecendo a sua presença. Por quê? Porque eu fico extremamente feliz, fico muito realizado cada vez que eu chego aqui em nosso canal e me deparo e me encontro com você assistindo um de nossos vídeos. Meu muito obrigado a você. Bom, pois hoje nós vamos estar falando sobre um tema bem interessante. Às vezes um pouco preocupante, mas muito interessante. Hoje nós vamos estar falando sobre uma praga que ocasionalmente aparece em nossas rosas do deserto. Pois é, hoje nós vamos estar falando sobre pulgões. Você já teve esse problema aí nas suas rosas do deserto? Já apareceram alguns pulgões amarelo, vermelho, tem alguns que são mais escuros, outros são mais claros. Esses pulgões já trouxeram algum problema para vocês? Não? Você sabe como combater esses insetinhos que de vez em quando nos visitam? Não sabe? Pois é sobre isso que nós vamos estar falando hoje e nós vamos lhe ensinar, ou vamos demonstrar para você e falar um pouco sobre ataques de pulgões em nossas rosas do deserto. Se esse assunto lhe causa curiosidade ou você tem alguma dúvida a respeito desse tema, então eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra e a aprender um pouco mais sobre os pulgões e como combatê-los. Bom, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se possível, se inscreva, caso obviamente não seja inscrito, e nos ajude a fazer com que este vídeo chegue um pouco mais longe. Como ajudar? Copie o link deste vídeo e passe adiante, mande para um amigo que gosta de rosa do deserto ou enfrenta esse problema de pulgões, divulgue nas suas redes sociais ou quem sabe publique nos grupos de WhatsApp que permitem esse tipo de postagem, é claro. Eu lhe agradeço muito e antecipadamente. Bom, mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é conversar um pouco mais sobre as nossas rosas do deserto. Vem comigo que hoje o papo vai ser gostoso. Muito bem, nossa vinheta já rodou, são 15 segundinhos, é muito rápido e aqui estamos nós de volta. E a pergunta é, se inscreveu em nosso canal? Se esqueceu? O maridão chamou? O celular tocou? Não tem problema nenhum. Se inscreve menino, se inscreve menina, porque o conteúdo de hoje está imperdível. Pois é, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a presença, a visita desses pulgões, que são insetos sugadores em nossas rosas do deserto. Geralmente, os pulgões são amarelos, na maioria das vezes, podem ser avermelhados, podem ser de cor escura ou até mesmo acinzentados, mais claros. É fácil de identificar os pulgões porque ele realmente parece um insetinho miniatura. Ele não é tão pequenininho quanto, por exemplo, os ácaros, né? Ele geralmente é um pouco menor do que as cochonilhas ou, se ele for muito bem nutrido, muito bem alimentado, pode até ficar mais ou menos do tamanho de uma cochonilha de carapaça ou de uma cochonilha farinhenta, digamos assim. São pragas que de vez em quando visitam as nossas plantinhas. Como eu falei anteriormente, se tratam de insetos sugadores. O que isso quer dizer, Amaury? São insetos que vão se alocar, que vão se esconder, que vão ficar em nossas plantas e vão simplesmente sugar a sua seiva, ou seja, o néctar da planta. A planta vai demorar, né, vai custar, vai ter um trabalho danado para processar essa seiva e o nosso amiguinho pulgão chega na nossa plantinha, bota aquela cadeira de praia, enfia ali um canudo nas nossas plantas e começam a sugar de canudinho a seiva de nossa planta. Como consequência, o que acontece? A planta termina ficando debilitada. Por quê? Porque ela está tendo parte dessa seiva que serviria para a sua nutrição e manutenção sendo compartilhada ou sendo dividida com os nossos amigos pulgões. Apesar dos pulgões serem um inconveniente para as nossas plantinhas,
muito dificilmente esses insetos vão causar a morte da sua planta, né? Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de pulgões terem matado uma rosa do deserto. Isso não vai acontecer. O que geralmente acontece é que esses pulgões vão debilitar as nossas plantas. Isso significa o que, Amaury? Nossa planta pode parar o seu desenvolvimento. E esses insetos, esses amiguinhos indesejados, geralmente escolhem as folhas e os botões florais para ficar escondidos. Geralmente é na parte de baixo da folha. Aliás, todas as pragas, né, ou todos os insetos ficam geralmente na parte de baixo da folha. E isso acontece por uma razão muito simples. Debaixo da folha ele está muito mais protegido do que na parte de cima da folha. Ora, se cair água em cima da folha, ele está na parte de baixo. A água não vai atingir, ou seja, não vai bater nele e de repente derrubar ele da planta, né? Fica mais difícil para o predador avistar ele. Por quê? Porque você olha a planta de cima, a planta está toda certinha. Quando você olha para baixo das folhas, você vê que existe a presença desses nossos amiguinhos indesejados embaixo das folhas, sempre embaixo das folhas. E ficam também nos nossos botões florais. Por quê? Porque o botão floral ainda está em fase de desenvolvimento, o seu tecido é muito mole, é muito macio, o que facilita, obviamente, o trabalho dos nossos amiguinhos aqui. Então, para identificar esses insetos, sempre preste atenção nos botões florais e embaixo de suas folhas. Aliás, este é um tipo de ação que você deve fazer com uma certa constância. Não só para identificar os pulgões, mas a presença de qualquer outro inseto. Por exemplo, estamos chegando na primavera, borboleta, ela geralmente coloca os ovos na parte de baixo da folha. Se você não prestar atenção, esses ovos vão eclodir, vão surgir ou vão nascer pequenas largatas e vão começar a devorar as folhas da sua planta, não é verdade? As cochonilhas farinhentas também vão ficar geralmente na parte de baixo das folhas. As cochonilhas de carapaça, essas vão ficar na parte de baixo da folha também. A de cochonilha de carapaça é mais fácil você encontrar ela também na parte de cima. Mas geralmente, na maioria das vezes, todos esses insetos, o ácaro também, né, apesar de não ser um inseto, também vai se esconder na parte de baixo das suas folhas. Então sempre preste atenção na parte de baixo das folhas das suas plantinhas. Como eu falei para vocês, geralmente tanto a cochonilha farinhenta quanto a cochonilha de carapaça, quanto os pulgões, vão causar debilidade na nossa plantinha, ou seja, vão dificultar o seu desenvolvimento, ela vai poder perder folhas, vai poder, é comum o abortamento de botões, mas muito dificilmente esses insetos vão matar a sua planta, a não ser que essa infestação seja gigantesca, e eu realmente nunca ouvi nenhum relato de pulgões ter matado as rosas do deserto. Combate aos pulgões. Amaury, tem pulgão na minha planta, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Tenha calma, não precisa se desesperar. O pulgão, de todas essas pragas ou esses insetos que visitam as nossas rosas do deserto, talvez seja aquela mais fácil de se controlar, mais simples de se controlar. Inclusive, você pode fazer esse controle sem usar nenhum produto químico. Você pode, se for o caso, pegar uma buchinha com água e sabão e simplesmente ir limpando e retirando esses insetos da sua planta. É um controle eficaz, inclusive. Dá trabalho, mas se for, por exemplo, uma plantinha só, como essa daqui, dá para ser feito. É complicado quando você tem 50, 100 plantas, porque vai demandar um tempo enorme. Outra coisa interessante acerca do pulgão é que muitas vezes eles se concentram em uma única planta. Por exemplo, essa plantinha daqui nós encontramos no meio de outras plantas, fizemos uma varredura em uma bancada inteira e só esta plantinha estava com pulgões. Ou seja, as plantinhas que estavam do seu lado não apresentavam nenhum pulgão nas suas folhas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o raio de ação desses insetos é muito limitado. Ou seja, não é aquele tipo de praga que sai, né, contaminando ou espalhando, se espalhando em todas as suas plantas. Então, isso também facilita o combate e o controle desses insetinhos daqui, tá certo? Amaury, eu não quero
usar a esponjinha porque eu tenho muitas plantas. O que mais eu posso utilizar para combater os meus pulgões? Bom, você pode fazer esse controle de outra forma também, sem precisar ter tanto trabalho de ficar limpando folha por folha. Você pode promover na sua planta uma poda foliar, ou seja, retira todas as folhas e fica inclusive mais fácil para você lavar apenas os galhos da sua planta, também com esponjinha e sabão neutro. Sabão detergente de pia mesmo já vai resolver esse problema. Então esta seria uma outra forma de controle e de fato, combate às pragas, ou a esta praga que é o pulgão. Retira todas as folhas e lava os seus galhos com detergente ou sabão neutro ou sabão de coco, você vai resolver o problema. Se você tiver muitas plantas, o combate também continua sendo fácil. Por quê? Porque você pode usar qualquer inseticida, né? Por exemplo, você pode usar um SBP ou um aerosol, qualquer um inseticida em aerosol, desde que ele seja à base de água. Esse é o único detalhe importante, ele não pode ser à base de óleo. Se for à base de óleo, você vai queimar todas as folhas de sua planta. Então procura lá na prateleira da mercearia ou do mercado um inseticida aerosol que seja à base de água e basta você aplicar ou borrifar este aerosol na parte de baixo das suas plantas, ou seja, virando o spray para cima, e pode também passar nos galhos e na parte de cima das folhas, que ele não vai fazer mal nenhum à sua plantinha, tá certo? Ah, Mauri, mas eu não tenho esse aerosol, né? Mas aqui perto tem um pet, ou até mesmo eu tenho um pet em casa, eu tenho um cachorrinho em casa. Se você tem um cachorrinho em casa, provavelmente você tenha barragem, que é muito utilizado para combater, né, alguns insetos também, alguns amiguinhos que incomodam esses cachorros, que a gente, inclusive, algumas pessoas passam pano com barragem na casa para evitar pulga, enfim. A barragem também tem se mostrado extremamente eficaz no combate dos pulgões. Nós já fizemos teste aqui em pulgões, já fizemos teste em cochonilha de raiz e ele é excelente. Por quê? Porque ele é um inseticida de contato, ou seja, quando ele entra em contato com o inseto, ele termina matando o inseto. Porém, tem que entrar em contato com o inseto, ou seja, você tem que colocar este inseticida em cima do inseto. Se este inseticida não cair no inseto, tá? Dificilmente ele vai morrer. Então, este daqui é um inseticida, como nós chamamos de contato e ingestão, ou seja, ele vai morrer caso ele seja atingido pelo inseticida ou caso ele venha a ingerir este inseticida. Vamos supor que você pulverizou o inseticida barragem na sua planta e o inseto foi lá e terminou, né, bebendo ou comendo a sua folhinha, picando aqui naquele lugar da folha que estava com inseticida, ele termina morrendo. Ou você pode, caso você tenha, utilizar também um inseticida sistêmico, que é aquele inseticida que você pulveriza a planta e o substrato. A planta então vai absorver esse inseticida através das suas raízes e o princípio ativo desse inseticida vai circular dentro da planta, no sistema circulatório da planta. Daí ele é um inseticida sistêmico. O que acontece? Quando o pulgão for picar a sua planta para se nutrir, para beber, para sugar a seiva, junto com a seiva vai vir o princípio ativo do seu inseticida e ele vai morrer também. Então dá para ver que você tem várias formas de combater esse inseto. Inclusive, você pode usar técnicas ou modos consorciados. Eu posso, por exemplo, simplesmente lavar a minha plantinha e depois aplicar a barragem para ter certeza que caso tenha ficado algum pulgão, eu me livre dele. Ou caso eu tenha tirado os pulgões, mas tenha alguns ovinhos, quando esses ovinhos vierem a eclodir, também eu fico mais tranquilo caso esse inseticida esteja presente na planta, tá certo? Geralmente é uma praga que não precisa se desesperar. Vamos então demonstrar aqui para vocês como fazer o combate com a barragem, tá bom? A barragem que você pode comprar vem nesses tubinhos aqui de 20 ml, nesses frasquinhos.
Nós colocamos em um outro frasco que tem um biquinho para que a gente possa contar as gotas, tá? Nós fizemos a medição aqui, 1 ml de barragem equivale a 30 gotas, ou 30 gotas vai equivaler a 1 ml. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o meu borrifador, que está aqui do meu lado. Deixa eu botar a barragem para o lado de cá. Então eu peguei o meu borrifador, coloquei 1 litro de água no meu borrifador e adicionei 30 gotinhas da barragem aqui dentro. Sacudi, né? Fiz uma sacudidela que é para quê? Para misturar o inseticida e simplesmente eu vou pulverizar este inseticida na minha plantinha, sempre na parte de baixo das folhas. Então eu vou virar a minha plantinha, como eu estou virando aqui para vocês, e vou aplicar, porque a parte de baixo é o que interessa. Isso, gente, sempre contra o vento e de preferência com EPI. Você veja que eu estou fazendo aqui tudo errado, ok? Mas é apenas para demonstrar para vocês, e aqui dentro, na realidade, não tem o inseticida. Aqui nós colocamos apenas água para demonstrar para vocês, ok? Quando for fazer esta aplicação, use luvas, use uma máscara ou um pano para cobrir suas vias respiratórias e um óculos, tá certo? Mas basicamente é isso, você vai virar a plantinha, que fica mais fácil para que você possa pulverizar na parte de baixo, ou debaixo das folhas, que é onde estão os nossos amiguinhos, tá bom? Então, estou aplicando aqui. Pronto. Quer aplicar na parte de cima também? Não tem problema nenhum. Quer aplicar aqui também no substrato, no vaso? Não tem problema nenhum. Geralmente, com uma aplicação ou duas, o problema está resolvido. O que é que você vai fazer? Vai ficar de olho nesta plantinha. Se possível, deixe ela separada. E depois de uma semana da segunda aplicação, você volta a fazer uma vistoria para ver se ainda há presença de pulgões nesta plantinha. Caso não haja nenhum pulgão, o seu combate foi efetivo, você conseguiu fazer o tratamento, combateu de forma, fantástica. Então, não precisa fazer mais nada. Caso você veja que ainda tem alguns pulgões na sua plantinha, você vai aplicar novamente uma aplicação, depois de 3 dias, outra aplicação, e deixa separadinha, espera mais ou menos uma semana e vai ver se os pulgões ainda estão na plantinha. Provavelmente, pela nossa experiência aqui, não vai ter mais pulgão nenhum na sua plantinha, e aí basta ficar de olho para que, caso apareça em outras plantas, você utilize o inseticida. Amaury, que horas eu devo aplicar este inseticida? Qual o melhor horário para aplicar? Gente, sempre quando não tiver sol forte. Nas primeiras horas da manhã, por exemplo, aqui geralmente a gente faz isso 5, 5 e meia da manhã. Por quê? Porque quando o sol chegar, a plantinha já não tem esse inseticida, esse produto químico nas suas folhas, já evaporou. Por quê? Porque se o produto químico estiver nas folhas, estiver tudo molhado, e o sol bater e esquentar, essa temperatura se elevar, eu posso provocar queimaduras na minha plantinha. Então a gente não quer isso. Então sempre faça a aplicação no início da manhã. Poxa, Amaury, mas eu não acordo muito cedo, eu me canso muito durante o dia, eu trabalho, eu chego tarde. Não tem problema. Não pode fazer no início da manhã, faça no fim da tarde, quando o sol já estiver se pondo, quando já não tiver o sol no horizonte, você faz a sua aplicação e ela vai então ficar o fim de tarde e à noite sem nenhum problema, e no outro dia de manhã vai estar tudo tranquilo. No outro dia, Amaury, ou quando este inseticida secar, evaporar, minha plantinha pode voltar para o sol? Pode, não tem problema nenhum. Você só não pode aplicar o inseticida debaixo do sol, Quer dizer, poder até pode, não é indicado porque vai queimar a sua planta. Em relação ao intervalo, eu falei nesse instante, Você faz a primeira aplicação, dá um intervalo de 3 dias e faz uma segunda aplicação. Se não tiver mais nenhum pulgão, não precisa fazer mais. Caso você veja mais um pulgão ou outro, você faz uma terceira aplicação. Espera uma semana, depois de uma semana você vem, verifica a plantinha de novo, não tem pulgão,
tá tudo certo. Tem pulgão, repete o protocolo, tá certo? Ah, Mauri, e o que é que eu faço com as plantinhas que estão ao redor? Ora, se você ainda tem inseticida no seu borrifador, não custa nada se prevenir e também pulverizar essas plantas que estão ao redor ou estão nesta bancada. Ah, Mauri, eu posso fazer pulverização de inseticida de modo preventivo nas suas plantas? Olha só, geralmente o inseticida a gente utiliza para combater aquele inseto rapidamente, de imediato, principalmente quando é inseticida de contato e ingestão. Aqui a gente usa muito pouco o inseticida para protocolo preventivo. De vez em quando, de fato, utilizamos quando identificamos qualquer tipo de praga nas nossas doenças, ou seja, que a gente chama essa identificação de gatilho. Por exemplo, esta plantinha foi identificada nela a presença de pulgão. Isso é um gatilho, ou seja, possa ser que algumas plantas nessa bancada ainda tenham uma população muito pequena de pulgão e nós não conseguimos identificar. Então, para não correr nenhum risco, nós vamos aplicar este mesmo produto em todas as plantinhas na bancada onde estava essa plantinha. Desta forma, nós não vamos correr risco de cuidar de uma planta e outra planta aparecer com problema daqui a uma semana, por exemplo. A gente aí vai pegar essa planta com problema, vai cuidar dela e depois de uma semana aparece o problema em uma terceira plantinha. Então, para que isso não aconteça, nós vamos aplicar o inseticida em todas as plantas desta bancada, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, das pragas, talvez o pulgão seja a praga mais fácil de se controlar. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo simples, mas que eu tenho certeza que vai lhe ser útil em algum momento do seu cultivo. Então guarde esse vídeo aí nos seus favoritos, porque em algum momento ele pode lhe ser útil. Bom, este foi o assunto, espero que você tenha gostado, espero que você não precise utilizar o nosso amiguinho inseticida nas suas plantas, mas caso você precise, você já sabe como fazer. Muito bem, então vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que fazer o quê? Exatamente, eu tenho que mandar beijos para vocês, eu tenho que sempre mandar beijos e abraços. Pois é, muitos, muitos beijos e muito abraço para todos aqueles que são ou não gulosos, que todos esses beijos e abraços estejam recheados com tudo que existe de melhor neste universo para você. É sempre isso que eu desejo para vocês. Como sempre, vamos deixar 2 vídeos para que você possa assistir caso ache que vale a pena. Em um deles nós vamos estar falando sobre a montagem de bancadas e no outro vídeo nós vamos estar lhe apresentando uma figura icônica que se chama Pedrão, um amigo nosso que cuida de suas rosas de uma forma um pouco mais rústica. Ficou curioso? Assista esse vídeo que você vai gostar. Muito bem, então vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve, aonde? Aqui em nosso canal, é claro. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou em uma de nossas lives, que sempre acontecem às terças e quintas-feiras, 20 horas, no horário de Brasília. Vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Até lá e bye, bye.